são utilizadas para facilitar, então, as ferramentas, né, de qualidade mais utilizadas. São utilizadas para facilitar e organizar o processo de coleta e registro de dados, de forma a contribuir para otimizar e analisar posterior dados obtidos. Então, falha de verificação, estratificação, diagrama de causa e efeito, diagrama de Pareto, histogramas, diagrama de dispersão e gráfico de controle. Aqui nós temos a carta de controle, o histograma, para a gente lembrar o que que é cada um, né? Diagrama de Pareto, diagrama de dispersão, fluxograma, diagrama de Ishikawa e folha de verificação. Alguns a gente vê, vai quando a gente faz o Excel, o Word ali, enfim, a gente vai montar uma tabela. A gente tem esses diagramas, a gente não sabe muito o que que é, né? Então tá aqui para vocês, tá? A gente vai naquele que é mais bonitinho. Só que eles têm um significado cada um, tá? Então, brainstorming, né? Tempestade de ideias, utilizada para a criação de ideias a respeito de uma questão central. Então, o diagrama de causa e efeito, ele mostra causas que concorrem para o aparecimento de um efeito. Pesquisas, raízes dos problemas através de levantamentos de questões. O fluxograma, ele descreve as fases de um processo de forma sequencial, permitindo a identificação clara da sequência das ações, para se saber se estão ou não de acordo com as estratégias determinadas. Ainda dentro das ferramentas de qualidade, algumas ferramentas estatísticas da qualidade são ferramentas de característica quantitativa, né, o gráfico sequencial aqui que eu trago como exemplo, utilizadas na busca de informações básicas para a tomada de decisões, através da mensuração do perfil de desempenho e da apresentação de maneira variada. Seus dados são muito mais úteis, e seus dados. Elas são úteis para a melhoria da qualidade, tá? Esse gráfico sequencial de controle, ele apresenta dinamicamente a forma de evolução de um processo ao longo do tempo, permitindo acompanhar de possíveis tendências de mudança e os padrões desejados. Esse é um dos mais utilizados quando a gente precisa apresentar algum dado, algum indicador, enfim, para a gente, principalmente dentro da auditoria, né, enfim, como que está a evolução, né? Evolução do custo, evolução do atendimento, evolução da doença. Dentro do ciclo do PDSA, né, que é uma ferramenta de avaliação, de gestão, né, gerencial, composta de 4 fases, que eu já falei para vocês, sucessivas, utilizando tanto para implantar e manter quanto para melhorar a qualidade da organização. Então, é a etapa de planejamento, que define então metas e das ações necessárias para atingir aquelas metas, tá? É a definição de cada um. O D, que é a etapa de execução, são colocadas então em prática as medidas planejadas na fase anterior. São necessárias a educação, treinamento de pessoal, a coleta dos dados que serão utilizados nas próximas etapas. A C é o check, é a etapa de verificação dos resultados. Então, vai avaliar a efetividade das ações executadas até aquele momento. E o A, que é o ACT, que é a etapa de atuação do processo, é a ação do processo, são feitas as ações corretivas caso, né, as metas determinadas não tenham sido alcançadas. Então, em seguida, retorna aquela primeira fase de planejamento e assim o ciclo é gerado, tá? Por isso que eu vejo, aqui são as ações. Se não deu certo, volta lá no primeiro de novo. Vou planejar, vou fazer a pergunta que e montar toda aquela execução, né, para quem vai fazer. Vou verificar tudo, depois de ter feito, vou verificar tudo se foi feito novamente. E aí sim, ok, cheguei no que eu quero, né? Então, o plano, né? Localizar o problema, estabelecer metas, estabelecer planos de ação. No D, conduzir e executar o plano. No C, que é o cheque para ver os resultados, verificar se atingiu aquilo que eu queria, que são as metas, né? E no 5, no A, desculpa, tornar a ação concretizada, né? Ao sucesso ou insucesso, né?
e padronizar e traçar aquilo para o sucesso, para ser feito corretamente. Então, se eu não conseguir, no último ali dos processos, eu posso chegar a um resultado talvez que não foi atingido, né? Eu tenho que voltar de novo, planejar novamente para fazer o ciclo voltar a rodar, certo? Quando as metas são alcançadas, a fase inicial do ciclo deixa de se chamar P e passa a ser denominada de fase S, que é o standard, que é a etapa de padronização. Ou seja, o método de controle do processo for executado, já se terá a garantia de um resultado positivo. Nesse caso, a ferramenta passa a ser chamada de ciclo SDCA. Então, eu cheguei naquilo que é o meu objetivo, aí eu passo para SDCA. Chega mais perto, gente, porque tá menorzinha aqui no computador, tá? A apresentação, só para ver se eu preciso lembrar de mais alguma coisa para passar para vocês. O Sistema Brasileiro de Certificação, então, nós temos 5 modalidades de certificação, né? Que é a acreditação, que a gente já falou bastante no módulo anterior, que é reconhecimento formal, concedido por uma organização, né? Autorizada, que uma entidade tem competência técnica para realizar esse serviço específico de certificação, que nós vimos lá. Organismo de acreditação da Sociedade Brasileira de Certificação é o Inmetro, cabendo a entidades por ele credenciada a condução de atividades de certificação, conformidade e treinamento de pessoas. A verificação voluntária é aquela, então, solicitada pela própria organização, em geral, para obtenção de certificado, que lhes garantam, né, maior visibilidade, competitividade e, assim, melhor avaliação do cliente. Certificação compulsória, então, tem aquela determinada pelas instâncias governamentais. Sua exigência se refere à adequação de regras, tá, para a comercialização de produtos e serviços. Refere-se a questões de interesse nacional e da população, como segurança, a saúde, plantas, animais, segurança, saúde e meio ambiente, entre outros. Certificação de conformidade, então, documento emitido pela organização de certificação credenciada, pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, de acordo com as regras de um sistema de certificação, e que atesta a qualidade de um sistema de processo, sistema, processos, produtos e serviços. Tá? Então, é elaborada, né, por uma entidade reconhecida no âmbito do Inmetro e com base nos regulamentos técnicos emitidos por órgãos regulamentadores oficiais. Avaliação de fornecedor. É voltada, então, para aquelas organizações que têm interesse em que seus fornecedores sejam certificados no âmbito da Sociedade Brasileira de Certificação, né? E para isso deve ser fazer uso de organismos credenciados, que é o CIMETRO, né? E das metodologias e procedimentos que são relativos à Sociedade Brasileira de Certificação.